Vereador Ananias Antônio Martins Neto. Presente. Vereador André Lima. Vereador Jones Carlos. Vereador Edmar Gomes Filho. Vereador Hélio José Janone. Presente. Vereador Fernando Pepes. Vereador Gilmar José Lavorato. Presente. Vereador Vécio Alves Badaró, presente. Doutor Ismar. Doutor Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ganta Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Acórdão, senhor secretário. Sim. Então está aberta, em nome de Deus, a 41ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 12 de novembro de 2019. Senhor secretário, faça a leitura da ata 73/2019. Vereador Neto está pedindo dispensa de leitura da ata. A expediente. Tem que votar, né? Vamos à votação aí da não feita a leitura da ata. Os presentes fiquem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Expediente, senhor secretário. Resposta do requerimento 04319, fiscalização das calçadas do Estado Luiz Amâncio. Resposta do requerimento 05519, fiscalização Florencio Luiz Carlos Amâncio. Resposta do requerimento 08519, implantação LG 02416, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Resposta do requerimento 24519, calçado do Estádio Luiz Amâncio. Resposta 26719, pontos comerciais Cristo Luiz Amâncio. Resposta do pedido de informação 221, depósito de reciclado Luiz Amâncio. Resposta do pedido de informação 33319, FECOP Luiz Amâncio. A uso da tribuna, Marrom. Aguardar um instante que está preparando o nome. Chamamos a Cláudia Constante para a tribuna livre. Você tem 5 minutos, Cláudia. Vê se está funcionando mal. Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, Cláudia, vim representar o distrito de Congonhas. E, na realidade, a gente teve um descaso lá muito grande com a população. Acho que há uns 10 anos atrás, se eu não estou enganada, mais ou menos isso, teve um sorteio de casas para as próximas moradias de Congonhas, que seriam feitas em Congonhas. E foram 97 pessoas contempladas. E de lá para cá, ao decorrer do tempo, a gente ficou aguardando ser chamado. E então, de repente, do nada, sem aviso, em nenhum lugar, que tinha que ser atualizado o cadastro cada 2 anos, a Coapar abre inscrição para Cornélio Procópio e região. E quem tinha sido sorteado nesse sorteio não foi avisado de nada, não teve anúncio em lugar nenhum, foi feita promessa pelo prefeito em muitas reuniões dentro de Congonhas. Não sei se é promessa de campanha, não me interessa. Foi feita promessa para a gente, o povo teve esperança, e aonde se viu um absurdo desse, 47 moradias construídas no distrito de Congonhas e 2 pessoas de Congonhas beneficiadas. Aí eu pergunto, diz que não enquadrava dentro do padrão da Coapar, mas tem muitas famílias lá que enquadrava perfeitamente no que estava sendo pedido. E eu não sei o porquê que não teve como se diz, oportunidade para essas famílias. E também, a Coapar exigiu muita coisa, mas esqueceu que ela não colocou anúncio em nenhum lugar sobre que tinha que atualizar cadastro, e de repente começou a sumir nomes de pessoas que tinham feito inscrição. A pessoa entrava no site, um pouco antes da inscrição, a pessoa entrava no site, cadê o nome?
não constava mais. Eu não sei qual é o termo da Coapar. E aí a gente vai e recorremos, entramos no Ministério Público, conseguimos advogado e entramos com a petição para ser revista. Mas aí eu falo, como que o prefeito não podia ter interferido nisso, ou que o prefeito não sabia disso ou daquilo? Eu acho que quando você fecha um contrato, eu não sei, sou leiga em muitos assuntos de direito, não sei se o que eu estou falando é correto, mas é o que eu acho. Quando fecha um contrato, tipo prefeitura e Coapar, pode ser determinado sim. Por exemplo, eu, prefeito, exijo Coapar. Nessa afirmação de contrato, vamos dizer, 30 casas para o distrito de Congonhas. Aí a gente fecha o contrato. Mas foi feita a promessa e não foi feito nada por Congonhas. 2 casas para 47 moradias, isso é nada. Então a gente busca o nosso direito. Porque tem muito pai de família dentro de Congonhas que se enquadra perfeitamente no que foi pedido. E por que não foi selecionado? A gente quer resposta. Não sei se é da prefeitura, não sei se é da Coapar, porque quando se diz provas ou respostas, um taca para o outro. Então, a população de Congonhas exige resposta. Não sei se é da prefeitura, não sei se é da Coapar, mas uma resposta verdadeira, porque promessa de campanha e disse-me disse dentro de Congonhas, o povo já está de saco cheio. Entendeu? É fácil as pessoas chegar lá em época de eleição e prometer tudo, mas aí depois Congonhas é esquecido. Congonhas não tem nada decente. Tudo o que propõe para Congonhas não é cumprido. Então, a gente está exigindo uma resposta, seja de prefeitura, seja de Coapar, ou seja de quem for. A gente quer uma resposta verdadeira, que de mentira a gente já está de saco cheio. É isso. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado. Tem alguma pergunta de algum vereador? Algum vereador quer falar alguma coisa? Eu vou falar no pequeno expediente. Então não, pode ir. Você está dispensado. Muito obrigado, Cláudia. Então vamos para o pequeno expediente. Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Essa questão do distrito de Congonhas já foi aqui debatida na sessão retrasada, na sessão passada. Inclusive, encaminhamos um pedido de informação para a Coapar, para que a Coapar envie uma cópia do convênio que foi firmado com a prefeitura, para saber os termos desse convênio, até mesmo para poder subsidiar a denúncia que os moradores do distrito de Congonhas fizeram ao Ministério Público. E o que a gente nota disso é essa situação das promessas vazias. É triste, em época de campanha, se prometer as coisas e depois não se cumprir. É por isso que eu falo, às vezes, a gente não tem que prometer as coisas, tem que prometer trabalho. Se vai conseguir ou não, vai ser fruto desse trabalho. Agora, o que a gente não pode é iludir as pessoas com a crença de que elas vão ser beneficiadas de uma forma ou de outra, sem que a gente tenha condições de fazer isso. E eu acho que isso é o que mais deixa a população do distrito de Congonhas indignada. De qualquer forma, o que a gente vê às vezes a gente tem que ver as coisas boas que acabam resultando das coisas que às vezes não são boas, são ruins. E eu acho que o principal disso tudo tem sido a união
da população do distrito de Congonhas, no sentido de reivindicar essa promessa que foi feita e que não foi cumprida. Nós tivemos lá na reunião, vimos a revolta, vimos a indignação da população, ficamos até de mãos atadas para tentar solucionar isso, visto que é uma coisa de difícil solução. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que a população acabou se unindo e já vem lutando até por outras situações, pela situação das invasões, pela situação do asfalto. Aliás, o asfalto no distrito de Congonhas é uma perplexidade, porque o distrito de Congonhas tem mais ou menos a idade do município de Cornélio. E se nós formos lá no distrito de Congonhas, nós vamos chegar aí pelo menos a uns 30% de ruas que não são asfaltadas. Se a gente pegar lá o fundo de Congonhas, algumas ruas ali próximas à igreja, um pouco para trás, não tem asfalto. E há quantos anos existe o distrito de Congonhas? E eu falo que o distrito de Congonhas tem uma força que a gente não consegue mensurar. Se nós formos ver, o distrito de Congonhas, nos últimos anos, sempre fez um vereador. É a união da população em torno das questões políticas. Mas nunca houve essa união em torno das reivindicações, das cobranças, de tentar fazer o melhor pelo distrito de Congonhas. E a gente espera que essa união se perpetue, que o povo se una e que comece realmente a reivindicar, cobrar os seus dirigentes, cobrar os seus administradores, para que mude a situação do distrito de Congonhas. Parabéns a vocês pela luta e esperamos que lá na frente ela tenha um resultado. Muito obrigado. Vereador Hélio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal do distrito de Congonhas aqui, que eu tenho minha admiração. Nasci lá, tenho 57 anos e sempre lutei para o distrito de Congonhas ter melhor vida, de qualidade de vida lá. Eu acho que vocês estão completamente razão. Eu, dia 25/6, eu entrei na Procuradoria Promotor Público de Cornélio Procópio, revendo a situação das casas do distrito de Congonhas. Simplesmente tive uma resposta da Constituição do artigo 5º, direito de ir e vir, do promotor. Eu fiquei perpétuo com a Coapar também, com esse sorteio, e depois precisava fazer o cadastro correndo, né, Dona Elias? Eu não entendi a Coapar até hoje. A Coapar fez isso aí, o vereador Fernando, Luiz Carlos, igual fez no Vitorelli. Você lembra daquela passagem do Vitorelli? É a mesma coisa que está acontecendo no distrito de Congonhas hoje. Eles vão ter que rever a situação para ter as pessoas para morar naquelas casas, que é um absurdo a prestação da casa hoje. Vai pagar de 400 a 520 reais. Uma pessoa que vai de Congonhas, daqui de Cornélio, morar lá no distrito de Congonhas, vai gastar uma média de R$ 1.600 para morar em Congonhas. Entre aluguel, a prestação, água e luz, transporte. Vocês sabem muito bem que o transporte fica caro para vocês. Então, é um absurdo isso aí. A Coapar tem que rever, o vereador Jones, essa questão do distrito de Congonhas. Por isso que eles nem entregaram as casas ainda. Eles estão analisando. Eles estão vendo o que está acontecendo, que as pessoas não vão ficar com aquelas casas, o pessoal que é de Cornélio. Que você vê que as pessoas que pegaram também são pessoas humildes, que não vai ter condições de ficar em Congonhas, Luiz Carlos, morando com essa prestação cara. Vai ter que rever e fazer uma nova... Oi. Eu não sei, Cláudia, porque é só o jurídico que pode saber. A gente não conversou, eles também não têm esse contato. Mas a gente pode fazer também esse contato com o jurídico da prefeitura para ver se ele tinha esse conhecimento que ia ser dessa forma. Mas, vereador Rafael, eu discordo de Vossa Excelência de algumas coisas. Congonhas, o vereador Fernando está de prova aqui. Eu tenho 5 mandatos de vereador.
Nós sempre lutamos para Congonhas, né, vereador Fernando? Lá nós levamos uma creche com boa qualidade. Vocês sabem muito bem que a creche que estava lá, ela estava caindo, que era uma creche pré-moldado, né, vereador Fernando? Ganhei do Janene, que é lá do deputado federal. Não, do Álvaro Dias. Tanto que foi um centro comunitário e dividiu por Figueira. Metade para Figueira e metade para Congonhas. É esse ou não, vereador Fernando? Você sabe disso que nós pegamos com o Álvaro Dias em Brasília. O posto de saúde que está lá, o Janene, que nós liberou o recurso, o vereador Fernando foi buscar a liberação em Brasília, que era um final de ano que eu estava muito ocupado em Congonhas, que era confraternização em Congonhas. Chegou na festa, falou, está liberado o posto de saúde para você, que o Janene liberou. Então, asfalto em Congonhas, a parte de cima. Você sabe, vereador Fernando, você andou comigo aqui, você sabe muito bem disso. Por isso que eu estou falando para você. Foi tudo asfaltado, os bairros, que foi feito na época do Eduardo Trevisan. O prefeito Zé Antônio, nós asfaltamos todas as ruas que as pessoas estavam criticando. Eu sempre trabalhei. Hoje, não sei se as pessoas percebem em Congonhas que a energia, ela acaba, 2 minutos ela já volta. Trabalhamos na Copel Curitiba, o vereador Johnny sabe disso, a gente foi na Copel 3 vezes em Curitiba, com o gerente aqui da Copel, puxou energia de Congonhas. Vocês podem descer no Catoche lá, vocês vão ver uma carreira de poste com energia. Ela cai daqui de Cornélio, já entra a energia de Uraí, que atrás da igreja tem um transformador. Eu estou fazendo a minha parte, como vereador de Congonhas. Eu estou fazendo o máximo possível. As casas, como eu entrei na promotoria pública também, dia 26/6. Eu estou preocupado com isso aí. Que tinha 130 famílias de Congonhas que fez inscrição na Coapar. Tinha 3.346 famílias inscritas, mas tinha 130 famílias de Congonhas. Eu já estava preocupado, porque era 130 famílias. Como a liberação é de 94 casas, que o Abelardo Lupião liberou para o distrito de Congonhas, falei assim, tem a segunda fase. E a primeira fase foi essa. Mas eu que eu vi a casa aquele dia, eu falei, mas a casa não é desse jeito, gente. Vocês estão... Não, a Coapar mudou o sistema e vai construir casas, vai ser referência no Paraná. Pô, mas vai ser aqui em Congonhas referência no Paraná? O povo vai pagar um preço caro? Oi. Sim. Tem que se unir mais e representatividade. Vocês estão certos. Cláudia, você falou, eu não sei dar essa resposta para você, se os vereadores têm esse conhecimento dessa... Não, geral, não. Eu estou falando que eu moro lá e sei. E sei também de alguns problemas de Cornélio, que eu também atendo Cornélio, porque eu fiz voto aqui em Cornélio. Eu ando nos meus eleitorados. Então, fica difícil. Eu acho que o pessoal de Congonhas, como vocês montaram a associação lá, infelizmente eu não fui convidado para essa reunião. Infelizmente, não fui convidado. Foi convidado o vereador Rafael, acho que o vereador Fernando, e não sei mais quem. Eu fico assim até meio triste, porque eu represento, independente se as pessoas votaram em mim ou não, eu tenho que representar todos de Congonhas. Eu luto por Congonhas, porque eu nasci lá, moro lá, criei meu filho lá, tenho a minha neta sendo criada lá. Eu gosto de Congonhas, independente do que acontecer pela frente da política, eu vou ficar vivendo lá. Eu vejo na rede social de algumas pessoas, de uma pessoa de Congonhas, me denegrindo a imagem. Poxa, o cara não tem nem um pouco de humildade, sabe? Eu acho assim, eu ajudei bastante a pessoa já. Sabe, a pessoa tem que respeitar a pessoa. Pelo menos chegar, olha, está acontecendo isso em Congonhas, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Pô, aí as pessoas, às vezes, pegam a rede social, põem lá. Poxa, você acabou com a vida da pessoa. Eu nunca fiz isso na minha vida e nunca vou fazer, porque a vida da pessoa tem muito valor nesse mundo nosso. Eu acho que a gente, por mais que não goste de mim como vereador, eu gostaria de ter o respeito, porque eu respeito todo mundo. Eu gosto das pessoas. Eu trabalhei muito por Congonhas, vocês sabem disso. Eu peço assim, olha, vocês têm que vir mais vezes aqui na Câmara e cobrar mesmo.
Está no direito de vocês. Eu acho. Sim. Sim. Hoje a forma é a rede social, né, Cláudio? Ô, Hélio, Oi. por que você não faz um requerimento chamando o gerente da Coapar para vir aqui na terça-feira que vem? Nós já colocamos isso aí já em vista. Tem que ver com o Marrom aqui, que isso foi Vamos colocado chamar ele aqui para ele vir aqui na casa. Eles que Eu vêm vou ver, dar ô, Marrom, explicação o que você veio aconteceu para mim com o convocar o gerente da Coapar, que a gente já pediu para ele vir aqui, mas até agora não temos resposta. Para vocês verem, ó, nós temos uma associação de desenvolvimento comunitário do Distrito de Congonhas, todos conhecem lá. Eu ajudei também, pela Secretaria do Trabalho, o vereador Fernando sabe disso, foi um projeto do Banco do Brasil, que eu trabalhei no Banco do Brasil 5 meses, junto com o Celso Moretti, para instalar aquela associação, que era um dinheiro de fundo perdido, Luiz Carlos, do Banco do Brasil, que chamava Fundec. Nós trabalhamos em toda a região, Uraí, instalamos aí, porque a secretaria que eu trabalho, que o Fernandinho foi diretor, secretário, foi liberado uma verba para o distrito se desenvolver. Hoje, às vezes eu fico até triste, vender umas datas, vender o trator de esteira. Nós acaba assim, sempre, a preocupação não é só com a política, é com a comunidade, porque lá seria o desenvolvimento para nós crescer muito mais. Vocês sabem disso, nós temos um salão. Pois não. Sim. Tanto que eu fiz pouco voto lá, né? Tem 1000 votos em Congonhas e as pessoas, eu acho que tem que se unir Congonhas, independente se foi eu o candidato ou não. Eu acho que nós temos que representar as pessoas de Congonhas também. Porque, eu sei, vai ficar difícil daqui para frente se não eleger vereador de Congonhas. Vai ficar difícil para brigar em Cornélio. Mas eu quero agradecer vocês pela a presença de vocês aqui. É importante vir aqui. É importante. Essa casa aqui é a casa do povo. E aqui as leis são construídas aqui. Muito obrigado a vocês. Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha a transmissão da sessão através da TV Câmara, moradores do distrito de Congonhas, observei atentamente a fala do pessoal de Congonhas e já vou levantar uma estranheza inicial. Essa Câmara aprovou a Câmara itinerante. Foi na nossa legislatura passada a possibilidade de fazer sessões fora de Cornélio e resolvemos fazer uma sessão em Congonhas. Teve um carro de som, teve pessoas convidando os moradores de Congonhas, mas curiosamente, quando nós fomos lá realizar a sessão, compareceram 4 moradores de Congonhas. Ao invés dos moradores de Congonhas virem na Câmara, a Câmara foi até Congonhas e os moradores não compareceram na reunião. E vocês já tinham naquela época uma série de problemas no distrito de Congonhas. Então fica aqui a sugestão, senhor presidente, para que nós possamos fazer uma nova sessão da Câmara de Vereadores no distrito de Congonhas, para que possamos, todos os vereadores, discutirmos lá com a comunidade os problemas que Congonhas tem. E sugiro a vocês que quando forem fazer reunião em Congonhas, convidem todos os vereadores da Câmara, e não apenas um ou outro vereador, porque senão a gente é cobrado
por não ter ido na reunião, quando nós sequer fomos convidados a participar da reunião. Então fica só essa colocação que eu considero bem pertinente e importante. Com relação à fala do vereador Hélio Janone, primeiro eu gostaria de pedir desculpa e dar as boas-vindas ao vereador Rafael, retornando às sessões da Câmara, que nós tenhamos um final de ano aí bom na Câmara de Vereadores e um ano novo melhor para todo mundo, que a gente possa produzir ainda mais. Mas eu fui com o vereador Hélio Janone, vereador Fernando, para Londrina no último sábado, junto com o prefeito Amin. Nós fomos numa reunião do PSDB. Era a reunião da mulher progressista. Descobrimos lá que o PSDB agora é um partido de centro, né, que não é nem Bolsonaro e nem é Lula. Achei interessante, doutor Ismar, a postura do partido lá, mas no caminho o vereador Hélio Janone aí vai para Congonhas. O vereador Hélio Janone discorreu longamente sobre alguns benefícios que Congonhas teve, junto com o prefeito. Citou uma rede de esgoto que está criando transtornos lá em Congonhas, por conta de algumas atribuições que não são da prefeitura e sim da Sanepar, ou da terceirizada da Sanepar. Tem uma rede de água que puxaram e me parece que não está concluída ainda, vereador Hélio. Mas foi um benefício conseguido recentemente. Nós temos a questão do asfalto, nós temos algumas ruas na parte baixa de Congonhas, que não tem. Aqui, na verdade, todo mundo conhece Congonhas, mas não passa, e vou dar aqui Tanto, Luiz Carlos, só um pouquinho, você estava sábado de manhã com o prefeito Congonhas, você Sim. e o prefeito, e o prefeito falou, aqui se nós pegar, dentro de 2 semanas a gente faz asfalto isso aqui. É na parte Isso. toda que falta. Você viu que o Amin andou lá, viu? O próprio prefeito passou com a gente lá no sábado passado. A gente sabe. Na verdade, a gente sabe que aquela parte baixa lá do Congonhas não tem asfalto há muito tempo. Uma parte antiga, mas se tem uma coisa que o prefeito Amin tem feito com qualidade extrema aqui na cidade, é ter feito um recape asfáltico de qualidade. Em muitos bairros, mas Congonhas não está fora do radar do prefeito, não. Ele passou por lá no sábado e garantiu, e o vereador Hélio Janone estava junto, que no início do ano, a ideia dele é asfaltar, levar esse asfalto de qualidade para Congonhas. Eu acho que não é nenhuma questão, a moça disse lá que é uma questão de salário, e é mesmo, só que a gente tem que divulgar, sabe? O prefeito fazendo isso vai estar cumprindo só a função dele, que também recebe para isso, e os vereadores aqui têm essa função mesmo de acompanhar e de fiscalizar, e vai ser ótimo se vocês virem bastante aqui para terem conhecimento dos andamentos do trabalho e de como essa Câmara de Vereadores age. Então fica aí a sugestão, senhor presidente, para uma Câmara itinerante em Congonhas, com a participação de todos os vereadores, muito provavelmente do prefeito, que aí pessoalmente lá ele vai anunciar os benefícios junto com o vereador Hélio. E só para encerrar, senhor presidente, pedindo só mais um minuto, essa Câmara ela tem um costume, vereador Fernando, e aí vocês têm que entender isso. Tem um respeito aqui dos vereadores da Câmara, sempre que tem um vereador do distrito de Congonhas. Mesmo que a gente não fale isso oficialmente aqui, todo mundo aqui considera deselegante se nós temos um vereador dentro do distrito e de repente eu pego um projeto que pode ser interessante e apresento aqui para os moradores de Congonhas, porque vai dar a impressão que nós vamos estar desprestigiando um companheiro que trabalha bastante para o distrito de Congonhas. Momento só para concluir. E vou dar aqui um exemplo. Eu fui procurado por um bombeiro aposentado que sugeriu a instalação de uma brigada contra incêndio no distrito de Congonhas. É um procedimento razoavelmente simples, já foi apresentado aqui nessa Câmara, e o primeiro cuidado que eu tive foi de procurar o vereador Hélio Janone para que ele fizesse junto comigo a indicação, e a gente considera isso, acima de tudo, um procedimento elegante com o vereador que representa o distrito. Era isso, senhor presidente. Ananias,
senhor presidente, senhores vereadores. Rafael, você está muito branquinho. Precisa tomar um pouquinho de sol, viu? Aproveita agora esse feriado, vai para a praia. Se quiser uma carona, a gente até arruma um lugarzinho no carro lá, viu? Mas a gente quer dar boas-vindas. Você é uma pessoa muito querida por todos nós, viu? É o seguinte, o Hélio e eu temos uma caminhada longa na política. Hoje nós estamos numa posição política diferente, mas eu quero testemunhar aqui, nesta oportunidade, o Hélio é de um grande esforço, de uma grande vontade para fazer as coisas. E ele se dedicou muito por Congonhas e tem se dedicado. Agora, essa vontade tem que ser uma vontade dele e uma vontade do prefeito também. Tá? Porque eu me lembro muito bem que se vinha uma unidade básica de saúde, um posto de saúde para Cornélio, ele chegava e falava, não, eu quero um projeto para Congonhas também. E as coisas aconteciam. Ele tratava esses assuntos direto na área de planejamento da prefeitura. Se vinha uma quadra de esporte, eu também quero. Se vinha um centro comunitário, e assim o Hélio foi ajudando a trazer os benefícios para Congonhas, porque é o único distrito de Cornélio Procópio. Não há como vários outros municípios, que há 2 distritos, 3 distritos. Congonhas é o único distrito. E eu quero dizer aos senhores e as senhoras que estão aqui, que eu não tenho dúvida da representação do Hélio, tá? Como vereador e na atuação do mandato. Com relação às casas, a minha expressão que eu quero dizer às senhoras que estão aqui é que faltou publicidade na forma de entrega. E isso frustra as pessoas, porque as experiências anteriores com relação à distribuição dos terrenos atrás da Iguaçu, com relação à distribuição dos terrenos do Marta de Cash, foram através do critério político. Não foram num critério técnico. Então, isso, e tem uma lei aprovada aqui pela Câmara, disciplinando que primeiro as pessoas fazem inscrição, depois um assistente social seleciona as pessoas que se inscreveram e faz um filtro dessas pessoas. Depois é publicado os nomes que estão habilitados. E depois, lá no quinzão, chama todo mundo e faz um sorteio com todo mundo olhando. Agora Santa Mariana acabou de fazer isso. E foi o que faltou, e eu não responsabilizo o Hélio. Porque isso, tá, lá na lei, está dizendo o seguinte, Cláudia. Todo o terreno que tiver, a prefeitura fez a doação do terreno. A partir do momento que ela fez a doação do terreno, ela é partícipe desse processo. Então, deveria ter contado para as pessoas, e aí, o que vem? Vem a frustração de muita gente e das pessoas. Porque hoje, os critérios que foram levados, e eu entendi muito bem na fala do Hélio na sessão anterior, são o critério da mulher abandonada, é o critério da Bolsa Família, é o critério da lei da Maria da Penha, e são critérios verdadeiros, porque, na realidade, a chefia de uma casa, nós não temos que negar, na sua grande maioria dos lares do Brasil, são das mulheres. Então, quando a Coapar faz esse processo e utiliza-se desse critério, ele está buscando, de uma forma, dentro de um critério social para atender as pessoas. Mas volto a dizer para vocês, o que faltou nesse processo? A transparência, o contar para as pessoas o que estava acontecendo, o reunir antes da entrega, e hoje não estaria essa frustração que vocês estão e partem para a cidade. O que eu acho é que a atual administração, tá, já é de longa data essa questão, por exemplo, já começou lá no governo do Fred, tá, que era um menino lá de Congonhas, não se fez representar à altura que merecia. Depois tiraram a pessoa que era do distrito de Congonhas, o subprefeito de Congonhas. E hoje, o que a gente vê? O Hélio tem feito um esforço muito grande, mas não tem o apoio do executivo municipal para que os pleitos que ele traz muito bem sejam atendidos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Me perdoem pela força de expressão da palavra,
mas eu quero homenagear cada uma de vocês que estão aqui nessa noite. Porque preguiça e prefeito é só com fogo no traseiro para funcionar. E é dessa forma que vocês vão fazer com as pessoas se despertem. É com a mobilização popular de cada uma de vocês. Porque Congonhas poderá ser visto junto com esse menino que está aqui, que eu sou testemunha do seu trabalho, de uma forma de tirar a política partidária, mas fazer a política do bem comum. Eu quero finalizar dizendo exatamente isso para vocês. Bicho preguiça e prefeito funciona só com fogo no traseiro. Parabéns para vocês. Obrigado. Passamos grande expediente. Rafael. Agora, no grande expediente, a gente tem que realmente dar a mão à palmatória e demonstrar como a união da população pode fazer com que as coisas mudem. Porque se não tivesse ocorrido o que ocorreu lá em Congonhas e não tivesse ocorrido a mobilização da população, talvez não estivéssemos falando do asfalto hoje aqui. E esperamos que essa mobilização continue, não só para o asfalto, mas para a questão das estradas rurais, dos maquinários, das questões das invasões e muitas outras que têm que ser corrigidas no distrito de Congonhas. E isso já é reflexo da união de vocês, e a gente tem novamente que parabenizar isso. Agora, mudando um pouco de assunto, eu não poderia deixar de fazer menção a uma questão que a gente reivindicou ali atrás, que foi a questão da iluminação recentemente da Rua dos Ferroviários. Ficamos aqui durante um longo tempo reivindicando, cobrando, porque a iluminação lá estava sem iluminação. Ficamos quase um mês e meio, cobrando, quase toda a sessão, fazendo pedido de indicação, fazendo reivindicação. Aí foram e arrumaram. Quando arrumaram, nós viemos aqui, demos os parabéns, agradecemos por terem feito. E, pasmem os senhores, não faz um mês que foi feito esse concerto e, novamente, a iluminação lá está apagada. E já faz aí uma semana e meia. Eu até tinha feito um pedido de indicação para que fosse corrigido, isso fosse Vereador, arrumado. acho que a questão da iluminação pública, a licitação foi a semana passada. Ficou, acho que uns 15, 20 dias, né, Rafael? Sem licitação da iluminação pública em Cornélio. Acho que semana passada que a empresa voltou a atender. Mas eu posso até cobrar isso. Porque, veja bem, ali, é que nem a gente já tinha dito, é uma área central do município. Quem hoje foi passar lá na passarela lá, é uma escuridão total. O cara tem que ter coragem para passar lá, porque dá medo. E é uma questão que já deveria ter sido corrigida quando foi feita a correção lá atrás. Agora, como que foi feito esse conserto que não durou um mês? Olha, isso não é brincadeira. Eu até, essa semana, tive a oportunidade de ir lá para Santa Mariana e me deparei lá com Santa Mariana. Quando eu entrei, comecei a ver as iluminárias lá, tudo umas luminárias diferentes, estão trocando todas as iluminárias. Era até umas iluminárias menores e umas luzinhas pequenas. Daí eu perguntei, os caras, não, estamos trocando toda a rede aqui por LED. E eu lembro que, desde o início, esse era um projeto, essa era uma proposta, para que se trocasse as lâmpadas de Cornélio por LED. E não me contive, fui conversar com os técnicos que estavam fazendo isso,
acabei perguntando. E daí eles passaram para nós as vantagens do LED. Além da economia de energia, eles falaram que a durabilidade do LED é 4 vezes maior que as lâmpadas que são utilizadas hoje. Ou seja, é um investimento pesado no início, até um investimento pesado, mas que dá um resultado grande lá na frente, em termos de economia de energia, economia de troca de lâmpadas, e é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque a gente já está vendo as outras cidades saindo na frente. E talvez, se já tivéssemos nessa situação, não estaríamos nos deparando com essa situação. Rafael Sampaio, aqui você me dá uma parte? Bota. Eu queria colocar 2 pontos. Essa questão da luz de LED foi um dos primeiros projetos que o vereador Rafael Ranucci apresentou aqui nessa Câmara de Vereadores. E eu acho, vereador Rafael Ranucci, vou te fazer uma sugestão. Deveria se marcar uma audiência pública aqui, não se pensando no número de pessoas, mas na qualidade técnica, para a gente poder discutir essa questão. Porque o que acontece? Há um superávit muito grande da iluminação pública. Do valor que as pessoas estão pagando mensalmente, está tendo, todo mês está sobrando um valor. Mas vai chegar uma hora, e está chegando um momento, que as contas vão se ajustando. Então, eu penso, outro dia nós aprovamos aqui uma mudança orçamentária de 1.400.000 para a iluminação lá do Cristo. Tá? Esse 1.400.000 são provenientes da taxa da iluminação pública arrecadada aqui em Cornélio Procópio, Rafael Sampaio e Rafael Ranucci. Será que não seria o momento da gente fazer uma discussão e sim fazer da cidade como um todo? Então, o vosso projeto é um projeto interessante pela economia que ele traz ao longo da existência do município. E aí sim, não fica a gente aqui fazendo a crítica pelo valor, e você consegue fazer uma mudança na colocação da luz de LED com economia no bolso do contribuinte, sabe? Eu acho que é oportuna essa discussão que o Rafael traz, é uma experiência que Santa Mariana está fazendo em toda a cidade, e que Cornélio teria as condições, e um dos mecanismos é a gente talvez fazer uma audiência pública. Não vamos se preocupar em ter 50 pessoas, que ela seja uma audiência pública, que a qualidade técnica nos demonstre aos vereadores e ao próprio executivo municipal a implantação desse benefício para a população, porque o que a gente vê? É uma tendência dos municípios no Brasil. Quer dizer, ninguém segura, ou vai fazer agora, ou vai fazer amanhã, ou vai fazer depois, mas vai fazer. Esse era um ponto, vereador Rafael, que eu queria colocar. E outro ponto que eu queria de fazer aqui, da nossa fala, um elogio para você, porque embora eu seja um vereador com mais mandato, e você seja um vereador de primeiro mandato, mas a tua atitude no enfrentamento da questão de Congonhas nos dá uma experiência muito positiva pelo respeito que você tratou esse assunto, inclusive pelo próprio vereador Hélio, que é de lá. Em momento algum, você confundiu as coisas, entendeu? E tratou do assunto específico. Então, Hélio, eu acho que isso a gente deve ressaltar nessa noite, perante os representantes da comunidade, do respeito em cada um, até porque você é morador lá do distrito, não ficaria elegante, e eu vejo que o Rafael soube fazer Fernando, esse tratamento. Né? É tanto que a população cobrou Sim. da união dos vereadores para ajudar o distrito como Sim. Cornélio. Foi isso Então, aí. eu acho que de tudo se cria uma oportunidade. Né? O primeiro ponto é a união de vocês, que é importante. O segundo, né, é que você se posicionou como vereador de lá, não ficou fazendo contra-ataque, mais ouviu do que falou. E a outra do vereador Rafael, que na sua posição aqui na Câmara ficou baseado em cima do assunto. Qual é o assunto? O assunto é a questão da casa. Qual é o assunto? A questão daquela invasão lá, que precisa ser apurada imediatamente, porque eu e o Amâncio, que moramos lá no Panorama, está sendo feita uma invasão lá, e o Amâncio tem lutado que nem um maluco e não consegue evitar. E cada dia
Está aumentando. Daqui a pouquinho, né, Tião? Está respaldado agora, daqui a pouquinho vai fazer a cobertura, né? E aí quem que acaba sendo atingido? Somos nós, né? Mas eu acho que hoje nós estamos num clima muito bom e numa fala civilizada, no sentido de se construir soluções para a população de forma tranquila e pacífica. Apenas concluindo com relação a essa questão do Gilete, é óbvio que a gente não pode comparar o tamanho da cidade de Santa Mariana com Cornélio Procópio. Mas também nós não podemos comparar a arrecadação de Santa Mariana com a de Cornélio Procópio. É tudo proporcional. Mas eu acho que essa questão da luz de LED tem que se começar a dar o pontapé. Não falo que ainda se consiga fazer a cidade inteira, mas tem que começar a fazer setores da cidade. E com isso vai vendo o benefício. Além do que, o cara estava falando que produz uma luminosidade muito maior, o que daria uma sensação de segurança para as pessoas, que é o que a gente busca como representante da população. Muito obrigado. Hélio? Não? Amâncio? Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de registrar aqui a presença dos nossos amigos Taíco e Valdecir Balera, apresentador e comentarista esportivo da Rainha da Paz. Cobriram todo o Campeonato Paranaense de 2019 e vão cobrir a primeira divisão em 2020 com o PSTC Procopense, o amigo Chico também do futebol, antigo companheiro do futebol. Mas gostaria de registrar, doutor Ismar, um momento ruim vivido aí pela comunidade de Cornélio, com o assassinato hoje de uma jovem engenheira agrônoma de Cornélio, assassinada no Mato Grosso com 28 anos de idade. Foi sexta-feira? Faço esse registro por conta da violência que anda campeando aí país afora. Eu acho que essas divergências políticas, doutor Ismael, aqui nós temos várias delas, nunca teve o poder de transformar ninguém em inimigo. Mas basta dar uma olhada nas redes sociais para ver a quantidade de gente violenta, ameaçando pessoas de morte, inclusive. Eu tive o desprazer de ver uma pessoa conceituada da cidade essa semana postando uma foto dizendo que desejava a morte do Lula, pessoa, sabe, de idade avançada. Eu acho que a política não é isso. O PT representa uma ideia de Estado indutor de desenvolvimento e redutor de desigualdades. O outro, presidente atual, defende um Estado mínimo, a venda do patrimônio nacional. Então são duas ideias diferentes e cada um defende a ideia que quer, ou a ideia que acha melhor para o país. As pessoas não têm que ser ameaçadas por conta de opções políticas ou por defenderem ideias. A partir do momento que nós não pudermos defender as ideias que nós temos, nós estaremos numa ditadura, nós estaremos convivendo com o fascismo. Não é isso que o país quer. As pessoas têm que ter liberdade de se manifestar. As meninas disseram isso com relação às redes sociais. Eu considero ótimo, por exemplo, que as redes sociais sirvam para cobrança, porque vários dos vereadores se manifestam aqui a partir das cobranças que vocês fazem, que a população faz nas redes sociais. Muitas vezes até evitando que o vereador tenha que se deslocar, porque vocês já trazem o problema detalhado para que a gente possa debater aqui. Isso é perfeito para as redes sociais. Agora, ameaças, porque determinada pessoa gosta de determinado político, isso não cabe. As pessoas têm que ter liberdade de expressão e de manifestação. Então a perseguição, a ameaça e a violência vai levar esse país para uma ditadura, e isso não é o que ninguém quer. Eu quero ter o direito de escolher o meu candidato a presidente na próxima eleição com o meu voto, com as minhas convicções e com a minha opinião. E cada um que tiver opinião diferente tem que ter o mesmo direito. É bom a gente deixar isso bem pontuado.
Recebi aqui, doutor Ismar, acho que 6 respostas a pedido de informação. Não vou abordar, vereador Hélio, porque são longos. Uma me chamou a atenção, vereador Neto. Com relação à Fundação de Esportes, eles conseguiram, eu pedi e eles apresentaram, a relação das escolinhas, de todos os professores, local de funcionamento das escolinhas. Então, com essa relação, nós vamos agora no local onde eles apontaram para ver se isso está funcionando ou não. O objetivo do pedido era realmente esse. Tem um outro aqui com relação a uma calçada em frente ao Birajara Medeiros. É uma calçada que tem mais de meio metro, impede a passagem de cadeirantes e de idosos, e a prefeitura respondeu aqui, dizendo que está dentro das normas técnicas. O fiscal da prefeitura respondeu e aquilo não está dentro das normas técnicas. Também respondeu que a Kombi, lá onde tem o bailão da Kombi lá no Florencio Rebolo, dizendo que está irregular numa área que não poderia estar. O dono da Kombi não é o dono do terreno, e aí nós vamos ter que tomar as providências também com relação a esse terreno. E tem uma última situação, doutor Ismar e doutor Lavorato. Sim, vereador. Senhor Luiz Carlos Amâncio, uma pessoa sozinha assumir essa questão dessas ocupações de terreno, vamos dizer assim. Só interrompendo essa questão de terreno, o vereador Tião da Venda está se batendo junto há bastante tempo, tem cobrado, o próprio vereador Fernando também tem. Então não é uma luta solitária, não. Na verdade, tem que ser uma luta de todo mundo. Sim, né? É exatamente esse ponto de vista que eu gostaria de colocar. Não dá para ser uma luta solitária. Porque tem um terreno ali no Conjunto União, terreno muito bom, para o município fazer uma obra futura. Tem uma casa sendo construída nesse momento, uma casa de comércio em cima. Quem que liberou isso? Esse terreno que está sendo ocupado lá no Jardim Panorama, está sendo ocupado por uma igreja. Tá? Olha, a Constituição Federal proíbe, desde 1988, a transmissão de terreno do município para igrejas. Tá? Sendo construído tranquilamente, sobre os olhos dos fiscais municipais. Mas nós vamos, o vereador Tião tem cobrado bastante isso, nós vamos tomar as providências. Desse rapaz da Kombi lá, uma coisa é colocar a Kombi, outra coisa é que todo dia se faz, está se aumentando isso aí, já tem uma casinha construída lá. Eu acho que todas as pessoas pobres, tá, merecem oportunidade, mas a fiscalização não pode comprometer aquilo que é público, porque aquilo que é público não é vosso, não é meu, não é do Tião, não é do prefeito, é das futuras gerações que vêm pela frente. E o que a gente vê, tá? Por exemplo, aquele morro lá do Florencio Rebolo que as pessoas ocuparam, sou contra não, tá? Sabe por quê? Porque se não faz daquela forma, não ia ser feito de outra, pelas condições do terreno. E as pessoas estão morando lá, tá? Alguns exploram e alugam aquilo, é verdade, alguns exploram. Mas tem gente humilde lá, e a gente não pode pôr uma régua, como se faz muito nesse país, põe uma régua e põe todo mundo na mesma régua. Não, a gente sabe que tem pessoas que realmente necessitam por falta de uma política de habitação na cidade. Agora, quando eu vejo terrenos isolados, como esse do União, como aquele do Panorama, tá? E como ali no Pérola está acontecendo no momento, e a fiscalização do município, sabendo, porque eles moram em Cornélio Procópio, vivem em Cornélio Procópio, recebem para isso e não atuam. E como é que nós temos que fazer? Eu acho, vereador, que nós deveríamos aqui, tá, constituir uma comissão e começar a tratar desse assunto. Para não ser um assunto individual, mas ser um assunto coletivo em favor de defender os terrenos públicos. E esse de Congonhas também. De Congonhas, porque a comunidade de Congonhas está cobrando uma posição também em relação a isso, e cada vez a coisa está se avançando mais. A ideia é correta, a sugestão é boa, mas doutor Lavorato e doutor Ismar, com relação à saúde, Badaró também, que é da área, tem uma reclamação que já passou aqui um monte de vezes, com relação a farmacêuticos em postos de saúde. E parece que só pode entregar o medicamento com o farmacêutico presente, e alguns postos, por conta de faltas ou férias,
Aí o farmacêutico se ausenta por conta dessas situações, e nessa situação não é possível a entrega de medicamentos nos postos de saúde. E surge uma reclamação de um bairro hoje que idosos, por exemplo, que tem que se deslocar perto da casa para poder obter o medicamento, tem que se deslocar até o postão de saúde para obter o medicamento por conta da falta do farmacêutico. Então, junto com o vereador André, nós vamos aproveitar e apresentar uma indicação para que a Secretaria de Saúde do município ela crie uma situação de rodízio entre os demais farmacêuticos que estão trabalhando nos... Peço a palavra? Sim, sim. Amâncio, a gente teve oportunidade, foi durante as convenções de saúde que teve, do Conselho Municipal, que realizou inúmeras reuniões, e entre as questões que eram levantadas, uma das questões que foi levantada em quase todos os bairros foi essa questão do farmacêutico que às vezes sai de férias. Teve até ali no Vitor Dantas uma que saiu de licença maternidade, ficou meses sem farmacêutico lá, e por conta disso não era fornecido medicamento nesses locais. E uma das questões que foi levantada é de que o Conselho Regional de Farmácia não permitia que outras pessoas ocupassem aqueles lugares e fornecessem o medicamento. A gente até estranhou. Outras pessoas que você diz... Seria outros farmacêuticos. O farmacêutico seria específico para aquele local. O farmacêutico que pode entregar remédio no Panorama não pode na Santa Terezinha. Isso. Até a gente achou isso uma loucura. Eu nunca vi um negócio desse. E na época, eu lembro até que uma das sugestões que foi feita dessas propostas para os conselhos era a de verificar, conversar com o Conselho Regional, Federal de Farmácia, para ver se isso realmente procedia e se isso poderia ser modificado de uma forma que uma pessoa pudesse cobrir a outra quando a outra estivesse faltando. Então nós vamos aproveitar a indicação, Rafael, para verificar se eles tomaram essa providência. Se não foi feito isso, porque essa providência é fundamental. O giro é necessário. Agora, eu não consigo conceber que um conselho não permita que alguém ocupe temporariamente um outro local para se fornecer. Nós vamos fazer o pedido, então, para verificar se o que foi discutido na audiência, se foi levado adiante ou não. Palavra. Sim, doutor. Eu acho é pouco provável isso aí. Até fiz um levantamento no início do mandato em todos os postos de saúde, sobre o que estava faltando, tanto de insumos materiais como de pessoas para trabalhar, né? E realmente isso existe. Não existe um farmacêutico para cada posto de saúde. Acredito que o município não tem condições financeiras de abrir concurso para farmacêutico. Me parece que vai abrir agora, né? O ano que vem, né? Mas não sei se o farmacêutico está no meio. Mas é que o farmacêutico do posto, Amâncio, ele é responsável por todo o estoque que está lá. Ele que sabe tudo que está lá, ele é responsável por aquilo. Se sumir qualquer medicamento, a responsabilidade é dele. Mas isso não impede, Rafael, acredito, de que um outro colega da mesma área venha substituí-lo numa situação de férias, de licença maternidade, né? Então eu acho que precisa ser esclarecido isso aí, porque não é assim humanamente satisfatório que não possa se trazer um farmacêutico de uma outra unidade, às vezes até dividir, né? Se ele trabalha 8 horas, enquanto aquele outro está de férias, que ele possa cobrir 4 horas, ficaria 4 horas no seu posto, 4 horas no outro. Eu acho que tudo isso pode ser feito. Agora, o que não pode, na minha opinião, é realmente
deixar de entregar o remédio, principalmente para pessoas idosas, cadeirantes, com limitações e necessidades especiais. Foi na Conferência Municipal de Saúde que Saúde. foram feitas em vários. Inclusive, uma das reivindicações que foi aprovada pela conferência era essa de se tentar conversar com o Conselho Regional, Municipal, Federal, para mudar essa regra, que no nosso ponto de vista é uma regra que não tem lógica, né? Não sei a situação de Congonhas, mas se não tiver farmacêutico em Congonhas, então eles têm que vir até a cidade para buscar remédio. Então cria realmente um contratempo. Mais alguém? Não? Vamos à ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 021/2009, Luiz Carlos Amâncio. Autoriza o Executivo Municipal a denominar Armando Caverzão uma das ruas, praças ou bairros de nossa cidade. Em discussão. Em votação. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. O vereador Ananias pedindo dispensa de terceira. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação, Lei 021/2019. Projetos em primeira votação. Projeto de Lei 408/19, Executivo Municipal. Abre crédito adicional suplementar no valor de até 16.000, exercício 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 022/19, mesa diretora. Emenda. Extingue o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Cornélio Procópio. Em discussão. Peço a palavra, senhor. Sim, senhor. Senhor presidente, esse fundo financeiro da Câmara Municipal, a gente foi estudar isso essa semana, discutimos com as pessoas qual teria sido a finalidade de ter se formado esse fundo municipal, e veio várias versões. A versão oficial é de que esse dinheiro seria correspondente à sobra do valor que é repassado para a Câmara Municipal, porque pela lei tem que se passar 7% no orçamento e a Câmara não gasta esse valor nem aqui nem na China. E daí esse dinheiro tem que ser devolvido para o município aplicado da melhor forma possível. E, na época, esse fundo financeiro foi constituído, segundo a fundamentação, para se arrecadar um dinheiro, para se construir uma nova sede para a Câmara ou reformar a sede da Câmara. E aí, com isso, o dinheiro deixou de ser repassado. Eu quero crer que isso não tenha sido uma atitude política para impedir que o dinheiro na época esse fundo foi constituído na época do ex-prefeito Fred, para que esse dinheiro não retornasse e não fosse aplicado em benefício do município. Eu me lembro, na época, até quando, isso já faz muito tempo, quando meu pai foi presidente da Câmara, uma coisa que ele se vangloriava, e a gente tinha orgulho disso, é que ele falava que tinha sido o presidente da Câmara mais austero que teve. Me lembro que cortou inúmeros cargos comissionados, uma briga, porque todo mundo queria cargo comissionado, ele não permitia. E me lembro que, na época, ele restituiu uma grande quantia, agora não lembro a cifra, de dinheiro para a prefeitura, até tirou sarro, brincou com o ex-prefeito Zé Antônio, falando, com esse dinheiro aqui dá para construir aí umas 20 a 50 casas populares, se você construir, eu vou querer que o bairro tenha o meu nome, porque fui eu que economizei isso. E o que a gente viu na administração passada é que foi criado esse fundo e esse dinheiro não retornou, e agora a gente fica tentando entender, foi utilizado alguma coisa desse fundo? Porque
Acho até que, na minha opinião, não deveria ter sido constituído o fundo, porque eu acho que o dinheiro teria que ser restituído para ser aplicado para a população, já que o dinheiro não era necessário para a Câmara na época. Mas a fundamentação é de que seria feito um novo prédio. E não foi feito um novo prédio, acabou se pegando aqui o prédio da antiga Justiça do Trabalho e desativou parte aqui da Câmara, repassou para a Prefeitura, e hoje a Câmara está numa situação pior do que antes. Porque pelo menos aqui antes a gente circulava, tinha os gabinetes, tinha tudo. Hoje a gente não consegue entender aquele prédio ali. Aliás, não sei por que pegaram aquele prédio. Poderiam ter dado outra destinação para aquilo. E a gente tem uma situação grave que sempre reclamam aqui da Câmara Municipal, que é a falta de acessibilidade para as pessoas cadeirantes. Já se discutiu isso em conferências municipais, a gente já falou, até no passado teve candidatos cadeirantes que infelizmente não foram eleitos, mas que se tivessem, teriam até dificuldade de atuar na Câmara, porque como é que fariam para chegar até o plenário da Câmara, tendo que ser carregado todo dia, toda vez. Então, eu não sei se é oportuna a devolução desse dinheiro nesse momento, uma vez que a Câmara precisa de reformas, precisa ser melhor adaptada, e agora nós vamos restituir e vamos ficar nessa situação capenga que nós estamos vivendo agora. Por isso, eu vejo com certa restrição a extinção desse fundo. Muito obrigado. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Eu também vejo como necessário esse dinheiro para futuramente, até acabei de tirar a informação com o Marrom aqui, o prédio que nós usamos ali hoje ali tem um contrato de 20 anos, né? Então, se nós fizermos uma economia durante 20 anos, com certeza daqui 20 anos nós teremos dinheiro para construir uma nova Câmara. Mesmo que a gente não esteja aqui, terá futuros vereadores. Então, eu acho necessário ter esse dinheiro guardado, porque, pelo que eu sei, é para construção, esse fundo serve para a construção de um novo prédio. Agora, o que foi passado... Então, mas daqui 20 anos, se economizar e continuar com o fundo, né, inclusive, vereador vai ter um valor adequado para começar essa obra. Tem até um terreno doado para a Câmara, né? E o vereador Dé? Tem até um terreno já doado. Se a gente extinguir isso aqui, não vai ter dinheiro nunca, nós vamos ficar aqui, ó. Uma Câmara precária, vivendo aqui os vereadores de favor, praticamente, e nunca vai ter o seu prédio próprio. Em votação. Presidente, senhores vereadores, eu me lembro muito bem quando a ex-presidente da Câmara de Vereadores entrou com uma ação na Justiça pedindo a integralidade do repasse para a Câmara. Historicamente, há um valor que deve ser repassado para a Câmara, como a Câmara gasta muito menos, o prefeito repassa com um cheque o valor, se devolve o restante do que está sobrando para a Prefeitura imediatamente, porque tudo é uma coisa só, é o município de Cornélio. Mas optaram por esse caminho. Não, tem que repassar todo o valor para a Câmara. O juiz aqui de Cornélio Procópio, da noite para o dia, mandou que o prefeito, então naquela época, que também estava com dificuldade, e isso é perene, pagasse a integralidade do percentual à Câmara. E assim foi feito. Ao mesmo tempo, pediram para que o prefeito fizesse a doação de um terreno para a construção de uma Câmara. E eu sempre disse, vamos para um prédio que está usando para economizar dinheiro do que construir uma Câmara nova. Mas nós éramos minoria, não fomos ouvidos. Foi doado o terreno da Junta Militar. Um terreno bonito, foi doado para a Câmara, foi votado aqui, nessa Câmara de Vereadores, para se iniciar esse projeto da construção de uma nova Câmara de Vereadores. Muito bem. O que aconteceu ao longo desse período?
Tá? Senhor presidente, A ô nossa vereador, Câmara- eu acho só para. Eu acho que o presidente precisa retirar esse projeto, presidente. Também acho. Sabe, eu acho que é importante a Câmara discutir mais isso aí. Isso aí é uma coisa. Eu só queria contar a história inteira. O presidente Edmar, na passada, ele me explicou que esse dinheiro estava voltando, né, para a prefeitura, mas que o ano que vem iria arrecadar para comprar os móveis aqui para baixo. Eu pro também Centro acho que Cultural. temos que ver melhor Mas isso aí. podemos. Ô, Badaró, retira o Nós- só uma projeto. coisa, nós já não recebemos 7,7%. Tira, Né? tira. Sim, mas Sabemos, aí, só que quando Pedro. o Fred era prefeito, ele teve que pagar os 7%. Tá? E aí a história precisa de ser contada inteira, porque tem vereadores aqui que estão no primeiro mandato e precisam ter conhecimento dessas coisas. Tá? Muito bem. A nossa Câmara foi ocupada pela prefeitura. Da noite para o dia eu fiquei sem uma sala para atender minhas pessoas, que é um direito que eu tenho igual a todos os vereadores. Mas infelizmente o Rafael já não tinha vereador, eu um vereador mais velho, acabei perdendo a minha salinha para poder atender as pessoas. Agora, nós temos que ver direitinho esse fundo aqui, ó. Quanto que entrou no fundo? Qual foi a movimentação financeira que houve no fundo? O que foi gastado fora o fundo na questão da reforma da Câmara? Ô, vereador, mas se não me engano, quando eu assumi a presidência, Vossa Excelência que parece que devolveram o dinheiro, parece, para a prefeitura. Sim, devolveram. Tinha porque no quase, final, 500 mil e foi devolvido isso aí para Sim, lá. sim. Já era para ter começado a Câmara, inclusive Sim. foi na gestão de vocês que foi devolvido o dinheiro para a Eu quero prefeitura. dizer para o senhor, inclusive, que quando foi votado o fundo aqui na Câmara, a criação do fundo, eu votei contra. Eu votei contra esse projeto na época, porque eu falei, olha, esse dinheiro vai vir para cá, não vai ser utilizado pelo município e não vai para lugar nenhum. E agora, passado aí quase 4 anos, está aí confirmado. E aí eu pergunto a responsabilidade de cada um dos senhores. Nós temos, esse fundo é dinheiro arrecadado dos impostos municipais. Nós temos que saber como é que foi gasto esses valores. Que projeto que foi implementado nesses Eu valores. gostaria de pedir vista nesse projeto, Eu acho senhor que tem presidente. que retirar esse projeto. Tira aí. Está em primeira votação, então vamos votar a pedido de vistas. Retirada? Pode tirar. Então tá, então vamos votar. Então nós vamos retirar o projeto e volta para a próxima vez. Passamos Tá bom? para as indicações. Protocolo 38619, Ananias Martins Neto. Indica. Senhor presidente, só para complementar o que eu abordei lá de cima, junto com o André, para a gente pedir então essa questão da saúde junto à prefeitura, se eles agiram lá junto ao Conselho Regional de Enfermagem com relação a esse rodízio de enfermeiros nos postos. Então fica uma indicação minha e do vereador André. Ok. Indica quebra-mola na extensão da rua Jabuticabeiras. Protocolo 38719, Ananias Martins Neto e Jones de Campos. Indica pintura da quadra esportiva Escola Municipal Procopense, modalidade especial. Protocolo 38819, Luiz Amanso. Indica recuperação asfáltica da rua Jader Silva Correia, antiga rua da estação. Protocolo 38919, Luiz Amanso. Indica ponto de ônibus e placa de sinalização do campus da UEMP. Protocolo 39019, Hélio Janone. Indica pagamento da taxa de inscrição de arbitragem. Senhor presidente, Oswaldo Bernardes. só para essa inscrição, porque a maior parte do Luiz Carlos, que é esportista, o Dé, o pessoal está com dificuldade de participar desses torneios por causa de dinheiro, né? Mas essa indicação é minha, vereador. É sua? É minha. Ah, mas está no meu nome aqui, ó. Tem que dar uma olhada aí, que eu fiz 3 Eu acho que eu, não, indicações. eu tinha. É que, Mas vamos fazer o seguinte. Pelos caras, nós vamos vamos- por isso. É que o pessoal de Congonhas pediu para mim e alguns pessoal pediu. Falei, vamos Fica pôr lá. para os dois Isso, vereadores. Não, Nós dois. beleza. Nós dois, então. Então, beleza. Põe o nome do Luiz Carlos. Protocolo 39119, Fernando Pepe, Rafael Sampaio. Indica priorização do recap asfáltico e operação de tapa-buraco na rua Jardim Cristo Reis. Nada mais. E a indicação do Amanso Da do- questão já dos foi. farmacêuticos. farmacêutico. Nada mais tendo a tratar. Em nome de Deus, encerramos a sessão.